Bem-vindos ao canal Segredos e Fatos. Alguns livros têm uma maneira de ficar com você, mas estes fazem mais que isso. Deixam cicatrizes que assombram você. Desde as entranhas de Chuck Palahniuk até os horrores depravados dos 120 dias de Sodoma. Essas histórias vão além do chocante. São perturbadoras. Livros que deixam as pessoas loucas depois. Guts, por Chuck Palahniuk. Este conto é infame. Guts é uma história curta de Chuck Palahniuk, o autor mais conhecido por Clube da Luta. Mas, ó garoto, essa história não é para os fracos. Na verdade, são 3 relatos diferentes, todos envolvendo contratempos grotescos durante momentos de prazer. Cada um ficando progressivamente mais horrível. A última história é a mais perturbadora. Um jovem acaba com seu corpo preso na válvula de sucção no fundo de uma piscina. O que acontece a seguir é grotesco, pois suas entranhas ficam enroscadas ali. Sem saída, ele precisa se libertar da pior maneira possível. Só de descrever isso já é desconfortável, e estou fazendo da forma mais branda possível. Muitas pessoas relataram sentir-se mal ou até desmaiar ao ler essa história. Os 120 dias de Sodoma. Para alguns, essa história dispensa apresentações. Para outros, talvez seja melhor assim. A maioria conhece a adaptação cinematográfica, mas o filme altera algumas partes. O livro, no entanto, não suaviza nada. Escrito pelo francês Marquês de Sade em 1785, enquanto ele estava preso, só foi publicado em 1904. Quando o manuscrito foi redescoberto. A trama segue 4 homens extremamente ricos e influentes que se isolam em um castelo remoto com um grupo de pessoas sequestradas. Lá, eles embarcam em um estudo detalhado da exploração e do abuso, com o livro dividido em 4 partes, cada uma mais extrema que a anterior. A história começa em um nível já insuportável e só piora. O livro é frequentemente descrito como ilegível devido ao seu conteúdo, e o próprio termo sadismo vem do nome do autor. Isso por si só já dá uma ideia do que esperar dessa obra. Junji Ito. Ninguém disse que mangás não contam como livros, e se há um rei do terror no mangá, esse é Junji Ito. Muitas vezes chamado de Stephen King do mangá, suas histórias são bizarras, surreais e frequentemente misturam terror com humor negro. Mas quase todas atingem um nível visceral que é impossível ignorar. Uma das histórias mais perturbadoras é Camadas de Medo, lançada como um one-shot em 2017 e incluída na antologia Junji Ito Maniac. A trama gira em torno de 2 irmãs e sua mãe autoritária. Após um acidente de carro, a filha mais nova, Remy, tem o rosto gravemente ferido. No hospital, os médicos descobrem algo impossível. Remy é feita inteiramente de pele, sem ossos ou órgãos internos. Seu corpo é composto por camadas sobre camadas, como os anéis de uma árvore. Onde seu rosto foi arrancado, uma versão mais jovem de si mesma é revelada por baixo. E então, sua mãe decide que quer sua filha jovem novamente. O que se segue envolve descascamento de pele em um nível que dispensa explicações. Outro conto memorável é O Covil do Demônio do Sono, do 10º volume da coleção Mundo de Horror de Junji Ito. A história segue um autor chamado Yuji, que está esgotado por não dormir há 3 dias. Ele conta à sua amiga Mari que, em seus sonhos, uma versão alternativa de si mesmo está tentando atravessar para o mundo real e tomar seu lugar. Toda vez que ele adormece, essa entidade tenta puxá-lo para o mundo dos sonhos para substituí-lo. Desesperado, Yuji pede a Mari que fique de olho nele enquanto dorme e o acorde se algo estranho acontecer. Psicopata Americano. O filme é um dos mais infames já feitos, mas o livro de Bret Easton Ellis, publicado em 1991, é tão controverso quanto, se não mais.
Ele foi proibido em vários países e vendido lacrado em outros. A história acompanha Patrick Bateman, um rico banqueiro de investimentos em Wall Street no final dos anos 80, que também é um assassino em série sádico. O livro coloca o leitor diretamente dentro da mente de Bateman, e é aí que reside o verdadeiro horror. À primeira vista, ele parece apenas mais um yuppie obcecado por status, aparência e cultura pop. Suas reflexões sobre cartões de visita, sua rotina de cuidados com a pele e suas análises detalhadas sobre música dos anos 80 lembram muito os discursos dos chamados gurus da autoajuda modernos. Mas, à medida que a história avança, sua fachada começa a rachar, revelando seu outro lado. Os assassinatos são descritos em detalhes gráficos e perturbadores, enquanto sua sanidade se desintegra. O leitor passa a questionar se tudo aquilo está realmente acontecendo ou se Bateman está preso em sua própria mente. Quando foi lançado, Psicopata Americano gerou indignação. Alguns críticos o chamaram de lixo gratuito, enquanto outros o defenderam como uma sátira sombria da cultura de consumo. Independentemente da visão, o livro garantiu seu lugar como uma das obras mais perturbadoras já escritas. O Grande Grimório. O Grande Grimório é frequentemente chamado de o livro mais perigoso do mundo. De acordo com a lenda, ele não apenas descreve magia negra, mas contém rituais supostamente capazes de invocar demônios e até controlar o próprio Lúcifer. Acredita-se que tenha sido escrito no século XVI por alguém possuído pelo diabo. O livro é dividido em seções, sendo a mais infame o Santuário, que detalha um ritual de invocação do braço direito de Satanás. As instruções são específicas e envolvem sacrifícios e práticas que fariam qualquer religioso estremecer. Diferente de outros grimórios, que frequentemente abordam remédios à base de ervas ou astrologia, este é focado exclusivamente em magia demoníaca. Algumas versões são consideradas tão perigosas que se diz que o Vaticano mantém uma cópia trancada em seus arquivos para evitar que caia em mãos erradas. Seja essa lenda verdadeira ou não, o livro construiu uma reputação única. Hoje, talvez não pareça tão impactante, mas imaginar alguém lendo isso séculos atrás certamente torna sua existência muito mais inquietante. Cadáver Requintado. Publicado em 1996, Cadáver Requintado é um romance de terror que mergulha profundamente na mente de dois assassinos em série cujos caminhos se cruzam em Nova Orleans. Se você achou O Silêncio dos Inocentes intenso, este livro leva tudo a um nível muito além. A história segue Andrew Compton, um serial killer britânico que finge sua própria morte para escapar da prisão. Do outro lado, a Jay Byrne, um carismático, mas extremamente perigoso predador que vive no French Quarter. Inspirado em Jeffrey Dahmer, isso já diz tudo sobre ele. Quando os dois se encontram, é como uma conexão feita na pior versão possível do paraíso. Eles compartilham interesses que envolvem levar suas vítimas ao limite e depois devorá-las. Quando um jovem chamado Tran se vê envolvido com eles, as coisas tomam um rumo ainda mais sombrio. O que torna Cadáver Requintado tão perturbador não é apenas seu conteúdo gráfico, e ele é extremamente gráfico, mas a forma como leva o leitor para dentro das mentes de seus personagens. Você não apenas testemunha seus atos, mas vê o mundo através de seus olhos, pensamentos e desejos, o que cria uma sensação inquietante de proximidade com algo que não deveria ser compreendido. O livro foi controverso desde seu lançamento. Alguns o consideram uma obra-prima do horror extremo, enquanto outros o acham simplesmente excessivo. A Fábrica de Vespas. Publicado em 1984, A Fábrica de Vespas é um romance psicológico de terror que mergulha profundamente na mente perturbada de seu protagonista, Frank, um adolescente que vive em uma ilha escocesa isolada. Desde o início, Frank deixa claro que ele não é como as outras crianças. Sua história é marcada por violência e atos ritualísticos que ele acredita ter um profundo significado.
Algo dentro dele se quebrou após um incidente em que partes de seu corpo foram mordidas por um cachorro. O título do livro vem de uma das invenções de Frank, uma engenhoca chamada Wasp Factory, onde ele coloca vespas vivas e observa enquanto elas enfrentam destinos diferentes, acreditando que isso pode prever o futuro. Ao longo do romance, ele também relata eventos passados, incluindo a morte de 3 pessoas, pelas quais ele se considera responsável, tudo antes mesmo de entrar na adolescência. Quando foi publicado, causou grande horror nos críticos, mas também foi visto por alguns como uma peça perturbadora e brilhante de ficção. De qualquer forma, deixa um impacto duradouro no leitor. O Papel de Parede Amarelo. Publicado pela primeira vez em 1892 na New England Magazine, o conto é apresentado como um diário escrito por uma mulher que sofre do que parece ser depressão pós-parto. Seu marido, um médico, insiste que ela seja confinada em um quarto isolado em uma casa que eles alugaram para o verão. O quarto, no entanto, tem um papel de parede amarelo velho e feio, que a mulher considera extremamente desagradável. A princípio, ela se concentra apenas em como o padrão do papel de parede é irritante, mas à medida que a história avança, ela começa a se fixar cada vez mais nele. Ela se torna obcecada pela estranha e perturbadora aparência do design e, eventualmente, começa a acreditar que há algo vivo dentro do papel de parede. Uma mulher presa nele, rastejando ao longo da parede, lutando para se libertar. No final, o marido entra na sala e encontra sua esposa rastejando pela parede, de 4, completamente absorvida na ideia de que ela se tornou a mulher presa no papel de parede. A história é frequentemente interpretada como uma crítica à forma como as mulheres eram tratadas no final do século XIX, especialmente no que diz respeito à saúde mental. O Papel de Parede Amarelo oferece um olhar arrepiante sobre o impacto do isolamento e como a negligência da saúde mental pode levar alguém ao fundo da loucura. A Garota da Casa ao Lado. A Garota da Casa ao Lado, de Jack Ketchum, é amplamente considerado um dos romances de terror mais perturbadores já escritos, principalmente porque é inspirado em um caso real. O livro segue David, um menino que mora em um tranquilo bairro suburbano na década de 1950. Ele faz amizade com 2 irmãs, Meg e Susan, que se mudam para a casa de sua tia Ruth. Ruth, no entanto, tem 3 filhos e é uma mãe extremamente cruel desde o início. E como diz o ditado, as maçãs não caem longe da árvore. As coisas começam a se deteriorar quando Ruth começa a maltratar Meg. E logo, os abusos se tornam indescritíveis. Ela manipula seus filhos e a juventude da vizinhança, transformando a casa em um verdadeiro inferno. A história é contada da perspectiva de David, que se vê como uma testemunha, preso entre sua própria consciência e a pressão do grupo. Muitos leitores consideram este um dos livros mais difíceis de se ler, com alguns chegando até a parar antes de chegar ao final devido ao conteúdo perturbador. Precisamos falar sobre Kevin. Precisamos falar sobre Kevin é um romance arrepiante de Lionel Shriver, contado através de cartas escritas por Eva, mãe de Kevin, um menino que comete um ato horrível de violência em sua escola. A história se desenrola enquanto Eva reflete sobre seu relacionamento conturbado com Kevin, desde sua infância até a preparação para o evento trágico. Ela luta com a culpa de ser mãe de Kevin, questionando se sua violência foi resultado de uma falha na criação ou se ele era simplesmente ruim, desde o começo, como uma semente de maldade. O livro é uma leitura inquietante, abordando temas complexos de culpa, responsabilidade e o destino inevitável de uma tragédia.